Era o ano de 2012. Londres estava fervendo. Dá para sentir? O mundo inteiro estava de olho. Bandeiras de todos os países tremulavam para todo lado. Uma loucura. Eram os Jogos Olímpicos, minha gente. O maior espetáculo da Terra. Todo mundo estava super empolgado. Dava para sentir a energia no ar. Tipo uma festa de arromba, mas com mais corrida. E saltos. E também, pelo visto, caracóis. Mas a gente já chega lá. Era a hora dos sonhos se realizarem. A hora de consagrar heróis. E olha, tivemos um herói bem surpreendente. Agora, pensem nesses atletas. Uau! Eles treinaram por anos. Tipo, anos e anos. Dá pra imaginar? Acordando mega cedo, treinando o dia inteirinho, levando o corpo ao limite. Tudo por esse único momento. Os sonhos deles estavam bem ali, naquela pista, naquela piscina, naquela trave. Estavam no auge da forma física. Mais fortes, mais rápidos, mais alto. Esse é o lema, né? Eles estavam prontos para dar o sangue, prontos para brilhar. E nós estávamos todos prontos para assistir. Era inspirador pra caramba, mesmo antes da primeira prova começar. Dentro daquele estádio gigantesco, minha Nossa Senhora! O barulho da torcida era ensurdecedor, no bom sentido, claro. Todo mundo estava naquela pilha, na maior expectativa. Dava para sentir a empolgação crescendo, a galera roendo as unhas. Gap 2. Esperando algo incrível acontecer. Esperando recordes serem quebrados. Esperando aqueles momentos de tirar o fôlego. A tensão antes de uma corrida importante? Dava para cortar com uma faca, ou talvez com uma conchinha de caracol bem pequena e sem fio. Cedo demais para piada? Era uma atmosfera sem igual, pura magia olímpica. Então, imagina a cena. As provas de atletismo rolando, a pista brilhando sob as luzes fortes. Parecia tão perfeita, prontinha para velocidade. Os blocos de partida todos alinhados. Atletas se posicionando, com aquela cara de super concentrados. Sabe qual? Aquela cara de vou correr mais rápido do que você já viu na vida. Todo mundo esperando velocidade. Velocidade pura, genuína, tipo a do The Flash. Atletismo é isso, né? Gente rápida correndo rápido. Mal sabiam eles que algo muito, muito lento estava prestes a roubar a cena. De repente, espera aí. O que é aquilo? Lá embaixo na pista. No meio de toda aquela seriedade e foco. Tinha algo minúsculo. Algo completamente inesperado. Uma criaturinha cruzando a imensa pista vermelha de corrida. Dá pra acreditar? Era um caracol. Sim, um caracol de verdade. Vivinho da Silva. Nos Jogos Olímpicos? Fala sério, isso que é penetra de festa. Esse carinha não estava na lista oficial de partida, pode apostar. Foi um verdadeiro bicão. E o mais fofo, provavelmente. Ele só decidiu que as Olimpíadas precisavam de um pouco mais de gosma? Esse caracolzinho? Ah, ele era uma figura. Tinha sua conchinha, sua casa ali nas costas. E ele se movia com tanta deliberação. É uma palavra bonita para lento, né? Tão lento. Cada movimento era minúsculo. 1 centímetrozinho aqui, outro ali. Ele era o oposto completo dos atletas super rápidos ao redor. Eles eram pura velocidade e potência. Ele era pura vontade de chegar lá uma hora. A pura ousadia desse caracolzinho no maior palco do atletismo mundial. Ele não se intimidou nem um pouco. Só tinha um objetivo: cruzar a pista. Pensa no contraste. De um lado, velocistas incríveis. Voam baixo na pista. Um borrão em movimento. Piscou, perdeu. E do outro, nosso amiguinho, o caracol. Ele se arrastava, rastejava, levava o tempo que queria, numa boa. Parecia um documentário do Animal Planet, no meio de um evento esportivo. As câmeras, no começo, estavam focadas nos atletas humanos, claro. Mas aí, alguém notou. Um pontinho se mexendo. Uma distraçãozinha que, devagar mas com certeza, começou a chamar a atenção de todo mundo. As pessoas começaram a apontar, a cochichar. O que esse carinha estava fazendo?
O foco começou a mudar, só um pouquinho. A corrida era importante, sim, mas isso era diferente. Isso era especial. Esse caracol minúsculo, nessa pista gigantesca, sob o olhar de milhares. Ele não estava tentando quebrar nenhum recorde de velocidade. Estava só, sendo um caracol, fazendo suas caracolices, no seu próprio ritmo. Era uma rebelião silenciosa contra o relógio, um pequeno protesto para levar as coisas com mais calma. E as pessoas começaram a se perguntar: será que ele consegue? Será que esse caracolzinho ia mesmo cruzar a pista inteira? O suspense, surpreendentemente, começou a crescer. Por causa de um caracol. A reação da galera foi simplesmente fantástica. No começo, devem ter sido algumas risadinhas. Sabe? Olha, um caracol! Uma diversão se espalhando pelas arquibancadas. Aí, virou curiosidade de verdade. O pessoal começou a prestar atenção nele para valer. Essa criaturinha minúscula em sua jornada épica. E então, algo incrível aconteceu. Um tipo estranho de torcida começou a surgir. Pequenos sussurros de incentivo, gritinhos baixos só para ele. Vai, caracolzinho, vai! Foi como se todo mundo, em conjunto, tivesse decidido que aquele caracol era seu novo atleta favorito. Ele não era rápido, mas era determinado. E as pessoas adoram determinação. Até os atletas e os fiscais começaram a notar. Depois que o evento principal, a Corrida dos Humanos, acabou, todos os olhares se voltaram para o caracol. Imagina a cena! Os velocistas recuperando o fôlego, e aí vem aquele carinha ainda ralando. Aposto que alguns sorriram. Talvez alguns até apontaram ele um para o outro. A tensão da competição tinha acabado, mas esse pequeno drama, a maratona particular do caracol, ainda estava rolando. Foi um momento de união inesperada. Todo mundo, dos torcedores aos atletas olímpicos, estava torcendo pelo caracol. Era fofo demais. E o caracol? Ah, ele só continuava, centímetro por centímetro, com muito esforço. Ele nunca parou, nunca pareceu duvidar de si mesmo. Só tinha os olhos no prêmio, o outro lado da pista. Era uma maratona em miniatura, acontecendo para o mundo todo ver. Ele era o maior azarão, ou melhor, o subcaracol. Ele mostrou uma persistência incrível, atravessando aquela imensidão vermelha. Devia parecer quilômetros para ele, mas ele não desistiu. Continuou colocando uma parte do pé dele para frente, lenta e firmemente. Gap 2. Aí veio o momento que todos esperavam. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram só alguns minutos, ele conseguiu. O caracolzinho cruzou a linha de chegada, ou melhor, a beirada da pista. E sabe o quê? Uma onda surpreendente de emoção tomou conta do estádio. As pessoas realmente vibraram. Por um caracol. Bateram palmas, sorriram. Foi uma vitória. Não por uma medalha, não por um recorde, mas pela pura, genuína e adorável perseverança. Essa criaturinha lenta e minúscula tinha cativado milhares. Ele era um herói muito, muito lento. E aí, Pimba? A história simplesmente explodiu, viralizou. Dá pra imaginar? Canais de notícias do mundo todo começaram a falar sobre isso. Não só os de esporte, o jornal principal. As redes sociais bombaram. Caracol olímpico provavelmente virou trending topic. Fotos e vídeos do nosso pequeno herói estavam por toda parte. Esse caracolzinho, que só queria cruzar a pista, virou uma sensação global. Da noite pro dia. Aposto que ficou mais famoso que alguns atletas, pelo menos por um tempo. Ele foi a estrela do show. E nem tinha empresário. Por que esse caracolzinho tocou tantos corações? Acho que foi por ser tão inesperado, tão puro. No meio de toda aquela competição de alto nível, toda aquela pressão, lá estava essa criaturinha simples,
só na sua. Foi um lembrete de que às vezes as menores coisas podem ter o maior impacto. Ele não estava tentando impressionar ninguém, não estava buscando fama. Estava apenas sendo ele mesmo. E num mundo que muitas vezes é tão complicado, essa honestidade simples, essa determinação simples, realmente tocou as pessoas, fez todo mundo sorrir. A maior lição do nosso caracol olímpico? Perseverança. Essa é a palavra. Ele nunca desistiu. Aquela pista devia ser tipo o Monte Everest para ele. Mas ele parou? Deu meia volta? Não. Ele só continuou. Mostrou pra gente um tipo diferente de coragem. A coragem de seguir em frente, não importa quão lento pareça o seu progresso. Nos lembrou que toda jornada importa. Cada passo ou rastro de gosma conta. Nem sempre se trata de ser o mais rápido ou o mais forte. Às vezes, é só sobre terminar o que você começou, e ele conseguiu. E sabe de uma coisa? Mesmo hoje, anos depois, as pessoas ainda se lembram do caracol olímpico. Aquele carinha de Londres, 2012. A história dele continua a inspirar. É um conto simples, mas poderoso. Um herói minúsculo numa concha, nos ensinando grandes lições sobre determinação, foco e sobre o espírito de nunca, jamais desistir. Não importa o tamanho do desafio ou quão pequeno você se sinta. Então, da próxima vez que achar que algo é difícil demais ou que está demorando muito, lembre-se do caracol olímpico e continue em frente. Você vai chegar lá, uma hora ou outra.